Olá, eu sou o professor Gustavo Batista. E eu, professor Gustavo Ferreira. E esse é o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. O maior podcast em língua portuguesa sobre sensoriamento remoto e geotecnologias. Do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto, agora em formato videocast e também podcast. Esse é o nosso episódio 136, nós já estamos aqui, eu e grande professor Gustavo Ferreira, meu parceiro aqui de bancada. Tudo bem, Gustavo? Como é que tá você? Fala aí, professor, beleza? Eu tô bem, um pouco... A gente fica sempre ansioso, né? Que a gente está em semana de lançamento, né? De turma nova. Isso. Né? E a gente sempre fica apreensivo e quer recepcionar o pessoal na nossa comunidade, mas estou bem feliz, né? Com a adesão do pessoal, muito legal. Tem gente nova que eu nunca vi nos nossos perfis, tem gente conhecida, né? Exato. Então vai ser uma turma muito bacana e espero que rendam bons frutos. Exato. E lançamos também um novo módulo, né, de Python e GE, Google Exatamente. Earth Engine, né? Isso, Então, agora, assim, a gente abriu essa portinha, que era uma porta que a gente já ia abrir, né, querendo desde ou não. o início estava previsto, Já, né? é isso, a gente já estava pensando, mas não, o que impedia ali era de fato a hora. Qual é a melhor hora, né, de lançar e tal, para ter um atrativo legal para o pessoal e também ter uma bagagem de conteúdo gratuito, né, nos nossos perfis, de modo que o pessoal entenda que a gente também trabalha com isso. E foi o que a gente fez. A gente foi nutrindo com esse tipo de conteúdo. E, assim, é um módulo que ele não é fechado, né? Então, ele não acabou. Nossa ideia, não só o módulo, né? Mas não só o módulo de Python com GE, mas todos os outros, mas o de Python com GE, especificamente, toda turma nova vai ter atualização, vai ter aula nova. Né? Então a nossa ideia é construir um módulo bem robusto e que tenha muito mais aplicação, né, para o usuário. E inclusive o posicionamento dele na nossa ementa, né, ali como último módulo, é estratégico. Né? Porque você passa por todo o fluxo de teoria de sensoriamento remoto, teoria e conceitos de programação em Python, todo o entendimento das bibliotecas Python, a aplicação das teorias em Python, né, do sensoramento remoto, processamento digital de imagens. Então, quando você tiver essa bagagem, você já vai estar apto e vai conseguir manipular ali a API Python do GE com muito mais facilidade. Exato. Eu pensei o PDI com Python inicialmente, a gente começou as lives e depois propusemos o curso, justamente porque eu queria que a nossa audiência tivesse acesso ao Google Earth Engine. Eu já tinha feito um episódio aqui no podcast em que eu falava que, para mim, é o futuro. Outro dia eu estava numa sala de aula, dando aula de Fundamentos de Desenvolvimento Sustentável. Fui falar sobre os principais dashboards de acesso a dados, enfim, né, de monitoramento, de impactos ambientais, diversos, né? Entrei em Map Biomas, nos portais do INPE, enfim. E quando entrei no Code Editor, eu falei, bom, vamos fazer um processamento aqui, gerar uma brincadeira. E aí a gente fez ali um procedimento muito rápido, em tempo real, né, acessando as bases de dados, um volume grande de dados e com resultado imediato. Então isso é extremamente interessante, muito poderoso, e essa questão de você não precisar estar com o dado na sua máquina, uma coisa que me chamou a atenção logo numa das primeiras aulas suas, né, eu assisti às aulas que você propôs, logo nesse processo inicial, eu pude notar, né, essa questão da gente acessar uma série de outras bases de dados sem necessariamente estar inseridas no contexto da máquina, né, que muitas vezes tem limitação de espaço, de processamento, e com isso não, aí o céu é o limite, né? Isso, se você quiser
ter só o resultado na sua máquina, no seu Google Drive, enfim, não tem maiores problemas. É muito mais simples. Maravilha. E a gente vai, em outubro, ter uma outra turma, né? Estamos programando aí, a gente tem uma outra turma, tanto PDI-SL como PDI com Python, para que a gente possa fazer esses ajustes, enfim, e com isso disponibilizar as questões. Bom, mas hoje nós vamos falar, né? Episódio 136. Cara, nós estamos chegando a 32 mil downloads do podcast, viu? Antes da gente falar do episódio 136. Caramba, um dia desse tinha 20. A gente começou no Anchor com quando a gente migrou de plataforma, a gente tinha 17 mil na outra. E a gente está chegando agora a 15 mil. Ou seja, a gente está, né, emparelhando, chegando na mesma posição que a gente tinha quando a gente veio para cá. E isso é muito legal, isso dá um retorno muito interessante, uma audiência muito grande fora do Brasil. Mas hoje vamos falar sobre dogmas de fé em sensoriamento remoto. Eu gosto muito dessa discussão porque a ciência, ela deve ser cética por natureza, mas existem alguns dogmas de fé que você aceita sem questionar. Essa questão de dogma de fé, né, quem conhece religiões sabe que o dogma é algo inquestionável, né? Você aceita simplesmente por aceitar. Não questiona, não verifica o porquê da questão do dogma e tudo bem. Mas o problema é quando você começa a trazer essas questões dogmáticas para o âmbito da ciência. E aí fica um negócio complicado, porque engessa, né? Fica uma coisa muito ruim para a gente avançar. E eu estou partindo desse tema, Gustavo, eu estou propondo o tema, né? Porque eu estava olhando aqui nas nossas redes sociais, a gente sempre faz. Essa semana passada eu esqueci de colocar lá o nosso astronauta com um boxzinho perguntando o que você quer ouvir, né, no podcast. Mas eu estou vendo aqui, nós tivemos, e eu sempre faço, sempre guardo, né, umas informações, e teve uma... Aí eu peguei aqui vários prints de tela que eu faço, né, com as sugestões da moçada, e teve um em especial que me chamou a atenção porque o indivíduo, eu não estou encontrando aqui o print para dizer quem foi a pessoa, foi um perfil do Instagram, né? Não um perfil individual, era um perfil de empresa ou de alguém que presta serviço nesse sentido, não me recordo ao certo agora, mas ele perguntava sobre correção atmosférica, quando utilizar. E isso me chamou a atenção porque realmente a correção atmosférica ela envolve algumas questões bastante complexas, né? E o principal dogma de fé que envolve a correção atmosférica é justamente que você não pode fazer a aplicação de índices espectrais sem corrigir os efeitos atmosféricos. E aí eu queria primeiro a sua opinião sobre essa questão, para depois a gente conversar e alongar um pouquinho essa temática, porque tem outros dogmas aqui anotados. Assim, esse aí é um dos mais, né, mais falados. Eu tenho algumas experiências, né, e é engraçado que ele atinge todos os níveis, né, de formação, Exato, né, exato. enfim, faixa etária. Então eu já vi, cara, o pessoal da graduação questionando, da pós, já o pessoal que é profissional, já que atua no mercado, que é doutor, professor de universidade. Então, assim, é um debate legal. Eu acho um debate bacana. Agora, o que a gente está fazendo aqui é expondo esses fatos e utilizando, né, de argumentos lógicos para mostrar que não é bem assim. Tudo bem, é passível de debate, beleza. Mas que com um pouco de lógica e teoria você consegue, né, refutar essas posições e cair por terra esses dogmas de fé, né? Mas eu já presenciei muito em cursos, assim, Sim. palestras,
o pessoal, cara, o palestrante falando que, ó, se você não fizer correção atmosférica do seu dado, né, e rodar um índice espectral NDVI, EVI, qualquer um, vai ter uma diferença de mais de 50%, né? $50%. O seu resultado vai ter uma diferença de mais de 50%. E aí a gente começa a pensar naquelas questões, né, de que, pô, os efeitos atmosféricos, eles atuam, né, eles incidem bastante na região ali do azul, né, quando a gente trata da faixa do Espalhamento, né? visível, né, O da faixa do espalhamento da visível, luz é mais na região do azul. mas na região do azul. Agora, considerando o espectro inteiro, para você ter 50%, né, então se você não corrigir, você tem 50% e do índice de vegetação NDVI, que você nem usa a banda do azul. Certo. Né? Porque o EVI você utiliza. O EVI você ainda utiliza, né? Tem azul, tem as constantes também. Exato. Mas no NDVI, de onde. Aí eu fiquei pensando, se eu não perguntei, porque a gente fica meio assim de tocar nesses assuntos numa palestra e tal. O cara tá lá para, né, para expor ali as posições e tal, o que ele já trabalhou. E às vezes a gente fica meio, né, com o pé atrás assim de perguntar e a pessoa se sentir mal e tal, ou achar que é uma crítica muito, né, incisiva. Alguma coisa pessoal, né? Fica É uma coisa parecendo. pessoal. Pode De ser onde alguma coisa tiraram esses mais de 50%, sabe? Uhum. Então é uma coisa que eu já vi em palestras, cursos de censuramento remoto, mini cursos, né? Dentro, no contexto de eventos e tal. Sim. Onde se falava isso, que existe uma diferença muito grande, assim, né? Dessa ordem de metade do seu dado estar errado por conta de você não realizar um processo de correção atmosférica. Legal. Né? Então, vou fazer aqui uma consideração. Estou pegando um artigo que eu publiquei, que inclusive foi episódio de podcast em outubro, sobre a improvável relação entre NDVI e fake news. Tá? Eu publiquei tanto no blog, né, profgustavobaptista.medium.com, tem lá o artigo, e também fiz um episódio de podcast. Então, vamos começar com essa questão do NDVI, tá? Então, se a gente pegar o artigo de Russo e colaboradores, Monitoring Vegetation System and the Great Plans with ERTS, né? ERTS é a sigla em inglês de Earth Resource Technology Satellite, que é o nome do Landsat 1, né? Era ERTS-A, depois virou ERTS-1, depois virou Landsat 1, né? E que agora, dia 23 de julho, comemorou os 50 anos do seu lançamento. Pois bem, quando Russo e colaboradores publicaram esse artigo, né, em 1º de janeiro de 1974, eles, no segundo parágrafo do tópico de análises espectrais, eles salientam o seguinte: o parâmetro específico empregado é o parâmetro de razão de banda. Eles não chamaram de NDVI, chamaram de parâmetro de razão de banda, definido como a diferença no valor da radiância do Hertz, medido nas bandas 5 e 7, dividida por sua soma. Diferença no valor da radiância. O procedimento de normalização é utilizado para eliminar as diferenças sazonais do ângulo solar e para minimizar o efeito da atenuação atmosférica, ou seja, a normalização já visava atenuar os efeitos atmosféricos. Para evitar trabalhar com valores de BRP, que seria a sigla em inglês de parâmetro de razão de bandas, negativos, e a possibilidade de a variância da razão seja proporcional aos valores médios, uma transformação de raiz quadrada também é computada. Esse parâmetro, denominado índice de vegetação transformada, é igual à raiz quadrada do BRP mais uma constante arbitrária. A constante selecionada foi meio. Ponto. Isso está em Russo e Colaboradores, 1974, páginas 312 e 313. Tá? Isso no paper, né? No paper artigo, que dá origem ao NDVI, que não foi chamado de NDVI, o NDVI é o método. Eles chamaram de parâmetro de razão de banda, depois chamaram de índice de vegetação, R, tá? Que vinha de uma razão,
E o que eles estavam propondo era o índice de vegetação transformada, que seria a raiz quadrada do NDVI mais meio. Pois bem, veja só, é definido como a diferença do valor da radiância e não da reflectância. Ah, mas tudo bem, existe radiância e tal. Bom, primeiro, esse dogma de fé salienta que você não pode utilizar os dados brutos e que você precisa trabalhar com dados de reflectância de superfície. Em momento nenhum os caras falam sobre isso. Até porque, como você bem salientou, o espalhamento é o efeito mais percebido nessa faixa inicial do espectro. Espalhamento na região do azul, um pouco no verde. Mas você não vê essa variação nem no vermelho nem no NIR, tão significativa. As absorções dos gases são removidas nos processos, porém as bandas são posicionadas em janelas atmosféricas que não sofrem influência dessas bandas de absorção. Os meus estudos com dados hiperespectrais para mineralogia de solos e depois para vegetação me mostram que, em dados hiperespectrais, a variação de um dado corrigido para os efeitos atmosféricos para um dado não corrigido, uma única cena, é em torno de 2%. E quando você vai para dados multiespectrais, e aí eu tenho trabalhos com Rapid Eye, usando várias bandas, inclusive a borda do vermelho, nesse contexto, que foi a imagem que eu utilizei para desenvolver o Spectral Feature Depth Vegetation Index, a variação é de 6% para diversos alvos. E nós temos todo um embasamento estatístico sobre isso. Então, 50% eu nunca vi, mesmo nos locais em que a vegetação é extremamente fotossintética, ativa, como em áreas de floresta, em que o NDVI satura mesmo a informação, eu nunca vi uma variação de um dado corrigido para um dado não corrigido de 50%. Eu acho que a correção é importante quando você precisa de um processo de normalização. Ou seja, se você vai comparar diversos dados, diversas cenas, em vários momentos, a correção é interessante, porque é um parâmetro de normalização radiométrica. Mas você dizer que você não pode fazer é algo complicado. Eu me recordo, eu fiz um estudo, alguns anos atrás, sobre utilização do Avenir 2, que era o sensor óptico do ALUS, né, do sistema ALUS, tinha, além do pulsar, né, você tinha também uma parte óptica, ainda tinha o prisma, né, 3 sistemas sensores. Depois no ALUS 2, aí sim só o pulsar, agora no ALUS 3 eles vão trabalhar o óptico, e depois no 4, o SAR, enfim, eles vão ficar nessa alternância, pelo que me informou um amigo que fez parte da equipe de calibração do ALUS Pulsar 2, o Edson Sano. E eu fiz uma apresentação num dos simpósios de sensoriamento remoto e eu fui sabatinado justamente porque eu não estava corrigindo os efeitos atmosféricos, né? E eu cheguei a ouvir de uma pessoa que eu não poderia fazer isso. E eu disse, por que eu não posso fazer se os dados que eu venho testando me mostram uma variação de 2 a 6%? Não houve uma explicação do por que eu não poderia fazer isso. Porém, quando eu disse que eu encontrava essas variações, eu ouvi de que isso contrariava a literatura. E eu disse, bom, se contraria a literatura é bom porque a ciência avança, né? Sim. Então, é por aí. Eu acho que a gente não tem que ter receio de testar as coisas. A gente pode ter equivocado? Pode. Mas tudo leva a crer, os estudos, a gente tem feito vários estudos nesse sentido, até porque é uma demanda sim. Eu preparei já uma aula, eu estou com uma aula pronta há meses no meu canal no YouTube e ela está fechada, porque eu quero disponibilizar para quem quiser assistir correção atmosférica de dados Amazônia 1 e Cibers 4A, usando modelo empírico, Dark Object Subtraction. Funciona. Que atua quase que exclusivamente na banda do azul. Exato. Né? Você tem, quando você pega, por exemplo, no SCP,
né, no Semi-Automatic Classification Plugin, que tem para alguns sistemas sensores. Esse modelo que eu estou utilizando ele é mais amplo, então ele serve para qualquer sistema sensor. Você tem a opção de aplicar o Dark Object Subtraction só na banda do azul e do verde. Ele te permite essa variação, essa retirada de 1% do seu histograma, né, o primeiro percentil. E com isso você remove esses efeitos. Então eu não vejo problema algum você testar e verificar se vale a pena. Sim. Hoje a gente tem dados disponíveis com correção atmosférica, mas quando eu comecei a trabalhar com dados hiperespectrais, a gente tinha que utilizar uma workstation em Unix com um modelo que demorava 2 dias rodando. E que você tinha que reservar um tempo na sua máquina. Exato. Eu fui para o INPE. Você não usava isso sozinho. Não, eu fui para o INPE porque quando cheguei em 97, quando eu comecei a trabalhar com os dados hiperespectrais, eu fui para o INPE porque tinha um amigo lá que tinha vindo dos Estados Unidos, tinha feito o curso de como fazer a correção atmosférica. O cara era analista de sistema, ele voltou com essa expertise e eu aproveitei para ir para São José na semana que o Bob Green estava no INPE. Para quê? Porque ele tinha desenvolvido o método. Então, a gente fazia a correção, ele observava, então foi assim, chegamos segunda-feira, né, chegamos no domingo, segunda-feira de manhã, INPE, beleza. 8 horas da manhã, chegamos e tal, nos encontramos com os amigos e tal, cumprimentamos, ouvimos algumas sessões de desestímulo, para que vocês vão trabalhar com esses dados, os dados não prestam e tal. Eu e seu orientador, viu? Essa viagem fui eu e seu orientador. E aí nós chegamos, né? Olhamos, bom, não, a gente acha que dá certo, vamos fazer as correções. Fizemos a primeira imagem, botamos para rodar. 2 dias. Aí na quarta-feira o Bob Green olhou o resultado e disse: ficou legal, mas pode dar uma melhorada. Se der um shift aqui em 4 bandas em X, você mata melhor a feição de água, que era o único parâmetro que ele observava se tinha ficado bom ou não. Você gerava um modelo de transferência radiativa no Modtran. Com isso, você verificava os efeitos daquela cena, naquele momento da aquisição daquela cena, e você rodava sobre a cena. Uma cena apenas, Gustavo. Uma cena de 11 km por 12 km, não mais do que isso. Aí, na quarta-feira, ele deu essa sugestão, rodamos novamente, sexta-feira ficou pronto, pegamos as coisas no sábado e voltamos para Brasília. Foi uma semana para fazer 2 processamentos. Então, hoje, quando você solicita um dado coleção 2, nível 2, Surface Reflectance do Landsat 8, 9, perfeito. Você pega uma imagem L2A, né, do Sentinel-2, perfeito, tudo certinho. Mas tem sensores que você não tem essa possibilidade. Então, você pode corrigir. Eu já preparei, estou criando um site para as pessoas se inscreverem, porque também não vou dar essa aula aberta para ficar largada. Não, quem quiser se inscreve, recebe, né, confirma o seu e-mail bonitinho, que aí você vai receber as informações do que a gente faz, e aí você registra o seu e-mail e com isso você vai assistir uma aula de 40 minutos quase, em torno de 40 minutos, de correção atmosférica num software livre, com dados gratuitos. Eu corrijo tanto os dados Amazonian como o Cibers 4A e mostro os resultados, os espectros, os histogramas, funciona super bem. Sim. Então, mas você não pode ficar preso a isso. Por quê? Porque nós passamos 30 anos fazendo sensoriamento remoto sem fazer correção atmosférica. O máximo que se fazia era Dark Object Subtraction. Isso depois que o Chaves propôs isso em 96. Sim. Que até então... Foi uma maneira de simplificar justamente porque você tem a complexidade né, da própria modelagem da atmosfera. Veja bem, você está corrigir para efeitos atmosféricos, você tem que modelar como a atmosfera estava no momento da aquisição da imagem. Então, exato. A atmosfera você sabe qual é um dos parâmetros que você tem que entrar? Profundidade ótica da atmosfera. Pois é. Quase todo software usa por default 40 km. Você pode calcular? Pode, mas é complicado. Sim. É complicado. Aí isso... Cara, se você pegar equações
né, a parte física mesmo de modelagem da atmosfera, sim, são coisas que para cada efeito ou para cada comportamento de partícula ou gasoso, enfim, Uhum. você tem uma página inteira de Claro. equação. Então não é um negócio simples, E tem né, do um outro ponto de... detalhe. Tem um outro detalhe. Eu estudei correção atmosférica, eu tive um capítulo na minha tese sobre correção atmosférica, me debrucei sobre o tema, estudei o 6S, o Modtran, na época ainda não tinha o LibRadstran, eu fui estudar depois. Mas o que acontece? Os efeitos são concomitantes. A absorção e espalhamento ocorrem ao mesmo tempo. Como é que os Sim, modelos trabalham? Calcula-se a absorção, calcula-se o espalhamento e depois você integra. Então, uma coisa a gente tem que ter sempre em mente, e eu acho que é legal a gente trazer isso para a nossa audiência: modelagem é uma aplicação de uma equação matemática de um modelo físico, isso. de um fenômeno físico. Mas nem sempre a gente compreende o fenômeno físico na sua integralidade. Geralmente é uma abstração. Exato. É uma simplificação na maioria das vezes. Por mais elegante que seja o modelo, por mais complexo que ele seja, ele é uma simplificação do mundo real. Sim. Eu me recordo, cara, quando eu fiz mestrado em engenharia civil, eu me deparei numa situação que foi muito emblemática para mim. A gente normalmente, quando estuda em hidráulica, a gente estuda canais e estuda também os condutos forçados, né, as tubulações. Eu fiz em recursos hídricos, né? E aí, o que acontece? O que diferencia um canal, normalmente, de forma bem simplificada, o que diferencia um canal de um conduto forçado é que um tubo, você tem pressão sobre todo o fluido, ou seja, você tem pressão em toda a seção transversal do seu tubo, você tem ali a pressão exercida sobre o fluido. E um canal, você tem pressão atmosférica sobre a lâmina d'água e você tem a rugosidade do fundo. Aí eu estou assistindo uma aula de hidráulica avançada, aí o professor virou e disse: então nós vamos fazer aqui uma modelagem em que nós vamos então avaliar um canal com determinadas características e nós vamos desprezar a pressão atmosférica e a rugosidade do leito. É um coeficiente chamado coeficiente de Manning. Aí o cara aqui, né, trouxa, levantou a mão. Mas professor, se a gente considera um canal, a gente não pode desprezar porque as premissas são que tem pressão atmosférica e rugosidade de leito. Aí o professor virou para mim e disse: se a gente não fizer isso, a conta não fecha. Nunca vai fechar. Aí eu falei: tá bom, então tudo bem, estamos estudando um canal que não existe. Não existe, pelo menos na superfície terrestre, como se entende e tal, não existe. Mas o importante é o quê? É a conta fechar. Aí você começa a perceber que dependendo, porque é muito encantador você trabalhar com um modelo, você simular algo real. É encantador, é fantástico. Se a gente faz isso com uma certa frequência, em vários, né? A classificação Classificação, praticamente é isso, né? exato. Mas o que acontece? A gente nunca pode perder a noção de que o importante é o mundo real e não o modelo em si, porque senão você fica ali como um matemático. Você está não desprezando os matemáticos, longe disso, mas é porque você está mais preocupado com a equação do que com o fenômeno físico. Aí Sim, não faz sim. sentido, né? Eu queria passar para um segundo dogma de fé, meu amigo, que é o seguinte: isso gerou uma polêmica outro dia numa postagem que a gente fez, que reamostragem deve ser sempre para dados de mais alta resolução. Que é o seguinte, a frase é sempre essa. Se eu tenho dado de alta 10 resolução, metros, né? Se eu tenho por que 10 que eu não metros, por que eu coloco vou ele? botar para 20? Esse é complicado, cara. É, Isso é porque a gente já demonstrou, assim, igual quando o povo fala, quer que eu desenhe? A gente já desenhou, né? A gente já desenhou, mas ainda exato. tem um pessoal ainda tem dúvidas, né? E é sempre batendo no mesmo questionamento que é esse. Ah, se É, eu tenho 10 metros, se eu tenho 5 metros e uma de 10, eu tenho que ficar com a de 5, né? exato, exato. Só que você, na verdade, você está dividindo um pixel grande em 4 pedacinhos ou em mais pedacinhos iguais. Você está, na verdade, fazendo um grande filtro de passa baixa Isso. ali, né? Você está mudando a dimensão do pixel, mas você não muda a dimensão espectral.
a informação espectral, o nível de cinza. Então, eu acho interessante, existe um produto, eu conheci em 2017, quando uma ex-aluna minha que estava fazendo doutorado com Alfredo Ruete na Universidade Tecnológica de Sydney, né? O Ruete é o autor do SAV e do EVI, né? Uhum. E aí essa minha aluna, me encontrei com ela estava na Austrália, foi para lá e aí depois ela foi fazer doutorado com ele, né? Conseguiu uma bolsa lá na Austrália, estava fazendo isso em 2017, no primeiro simpósio de Santos, porque foram dois, né? 2017 e 2019, Santos, aí depois pandemia, aí foi o ínterim, né? E agora Florianópolis o ano que vem. E aí, eu conversando com ela, ela disse, eu estou trabalhando com os dados harmonizados Sentinel e Landsat. Aí eu falei, que interessante isso. E aí era um projeto inicial que eles estavam fazendo para aproveitar as coisas boas de cada sistema, para fazer uma integração dos dados e com isso diminuir resolução temporal, uma série de questões. Bom, você está trabalhando com um dado, que é o Sentinel, que tem 10 metros, Sentinel-2, 10 metros de resolução espacial, 20 metros e 60 metros. 60 metros são mais as bandas para auxiliar nas questões atmosféricas. Não vai contar. Mas vamos pegar 10 e 20 metros. Landsat, 30 metros e uma banda PAN de 15 metros. O produto Harmonize Sentinel Landsat ou Landsat Sentinel, não me lembro qual é a sequência, se é a ordem. A ordem. E aqui a ordem dos fatores não importa muito. O produto harmonizado tem 30 metros de resolução espacial. Pois é. Aí você pensa, mas por que não jogou para 10? Não jogou para 10 porque você não tem resolução espacial, você não tem resolução espectral que atenda os 10 metros nos 3 sistemas sensores. Então é preferível você trabalhar com 30 metros, você trazer os 10 metros do Sentinel para 30, porque você tem algo mais fidedigno. Sim. Né? Do que se você pegar os de 30 do Landsat e sair subdividindo. Eles espectralmente continuam com 30 metros, mesmo que o tamanhozinho seja... Você fatiou aquele pixel ali. Exato, é que nem fusão. Fusão é uma integração dos dados, porém, ela é muito mais visual do que efetiva na questão radiométrica. Sim. Então, quando você faz uma fusão, por exemplo, do Cibers 4A de 8 metros para 2 metros, tanto que a correção que eu faço é com a imagem eu acho que eu fiz a correção com 8 metros, se não me falha a memória no vídeo. Depois eu tenho que dar uma olhada, porque eu já fiz há tanto tempo que eu já me esqueci. Já esqueci. Mas você não faz uma fusão para 2 metros e faz índices espectrais de 2 metros. Não, você faz com 8. Isso. Ou até você pode até fazer. Isso, mas o histograma é igual e o resultado é o mesmo. Pois é, faz com 8 e com 2. Aí você tira o histograma das duas. Isso, aí você vai ver que eles são iguais. Mas o outro não é... Você não está subdividindo o seu pixel ali um monte de vezes? Tá, mas você só está dividindo. Porque se você pegar um pixel de 8 metros que tenha lá valor igual a 30, valor digital 30, você vai... Vamos pegar de 10 e 20 que fica mais fácil, né? Peguei um de 20 que é 30 e eu quero transformar isso para 10, vai gerar 4 pixels de 30. Sim. Eu não vou pegar a variabilidade que tem em cada área, o fluxo radiante específico de cada área. Agora, se eu pegar o fluxo radiante de 4 pixels de 10 e transformar num de 20, ele vai fazer a média. Então ele é Sim. muito mais adaptado ao que um sensor de 20 enxerga do que o contrário. Sim. Agora, isso é um rebuliço, né? Isso é um rebuliço. É. Eu acho sempre, a gente tem que deixar sempre aquela ideia. Testa. Isso, eu acho que você não tem que acreditar. Se a gente está falando de dogma de fé, você não tem que acreditar em mim, não. Nem no Gustavo. Você tem que fazer. Vai lá. Faz e verifica. E verifica. Veja se dá a diferença. Agora, assim, se a pessoa, por exemplo, tem muita gente que faz isso, a gente está falando do domínio espectral, né? Do domínio espectral. Então, se, por exemplo, vamos supor que o seu objetivo seja reconhecer objetos, detectar objetos, né? Aí sim, vale muito mais a pena você fusionar
Claro. e ter um detalhe espacial maior. Sim. Mas aí você está excluindo a componente Mas aí você espectral pode, você pode trabalhar com a imagem pancromática. Você não direto no precisa. PAN. Exato, você não precisa fazer a fusão. Porque Sim, você vai aproveitar a informação espectral, não faz muito sentido. Você vai diferenciar por questões muito mais estruturais, o contexto, né? texturais, contexto. Exato. Sim, sim. É Eu muito lembro mais que uma classificação voltada para elementos de interpretação do que efetivamente uma variação sim. espectral. Eu lembro que eu estava, acho que foi ano passado, no meio do ano passado, ou um pouco antes, enfim. Eu estava tava brincando com o Cibers, né? E eu queria rodar uma redezinha neural, acho que era a ResNet, para identificar campos de Murundus. Certo. Que E tem aí, padrões específicos, né? São microformas de relevo que é têm isso, padrões específicos. ele é bem pequititinho e tal, você não consegue ver na imagem de 8 metros, Isso. Com dois você né? consegue. Com dois você consegue ainda assim, com um pouquinho de Se for um campo dificuldade. grande. Se for um campo Isso. grande. Aqui a A gente gente tem tem alguns campos o grandes ali na Boca da Mata, Ceilândia. né? É, tem umas áreas grandes ali. Você sabe que eu Pois ia é. fazer mestrado em comportamento, em balanço hídrico de Campos de Murundu? Porque o Mário Diniz É, era o mas craque, né, do campo de foi Murundu. o primeiro a estudar. Eu tenho artigos sobre gênese de Campos de Morundus da Fazenda Água Limpa e tal. Só que depois eu migrei para a modelagem matemática de erosão, que era muito mais apropriada e era uma forma de eu trabalhar com SIG. Isso no Sim, mestrado, né? sim. Mas voltando. Aí você estava trabalhando Aí com os assim, Campos de Morundus. aí eu comecei e tal, rodei a rede, e aí eu me fiz essa pergunta. Porque eu fusionei e estava rodando a rede numa composição RGB. Eu falei, bicho, vou rodar só na PAN, sem fusão. E aí deu praticamente o mesmo resultado. Né? Porque ali a gente não está interessado nesse tipo de trabalho, eu não estou interessado no contorno do Murundu. Ele vai desenhar um retângulo envolvente, né? E dizer, ó, aqui é um Murundu. Aí ele busca isso na cena inteira. Ó, aqui tem outro Murundu, aqui tem outro. Então ficou mais leve e teve o resultado assim. É porque eu não fiz métrica de similaridade, mas para mais de 90%. Né? Com certeza, com certeza. Eu acho que a gente tem que ter tranquilidade com relação a isso, né? E Sim. fazer os testes. Eu acho que é importante isso. Bom, uma terceira questão que a gente vê muita discussão e muita análise estatística equivocada é o não teste de normalidade com dados de sensoriamento remoto. Né? É paramétrico, não paramétrico. Exato, exato. Existe uma discussão muito grande e aí eu vou trazer aqui a vivência que eu tive com um cara que manjava muito de estatística, aliás, dois. Os dois já são falecidos. Um é o professor Perseu, Fernando dos Santos. Perseu era tão importante que era citado em Fundamentos de Ecologia pelo Odum quando falava-se sobre ecologia de desertos. Era o Perseu e o Whitford, que era o orientador dele, que eram citados pelo Odum. E o outro é o professor Ricardo Brits, que foi seu professor de Sim. qualidade de dados espaciais. Né? Que é um tema que a gente também, que também é polêmico, né? Acho que a gente vai discutir aqui. Vamos Mas, sim, mas vamos realmente, sim. ele era. O professor Brits era diferenciado assim na parte de utilização da estatística para o É. sensoriamento remoto. A tese de doutorado dele foi sobre acurácia de classificações. Isso, no final dos anos 90, ele fez em Viçosa, passou um tempo na Colorado School of Mine, né, e voltou na Universidade do Colorado, não foi na School of Mine, foi na parte de florestal. E aí ele volta para o Brasil e eu o conheço numa sessão de estatística no Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, que tinha um trabalho dele, um trabalho meu e um trabalho dele. Eram 3 trabalhos, né? Era eu, seu orientador, com mais alguns colegas da Civil, juntos ali, para fazer homogeneização de contraste de fotografia aérea escandida, né? Ou digitalizada hoje, né? E usando regressão linear, de matrizes e tal. Esse era o meu trabalho. E o Brits falando sobre índice capa, exatidão global, uma série de discussões. E foi o Brits que me trouxe um artigo sobre a morte do capa,
sobre o Ele, kappa ele, pa- Babak, né? ele passou isso pra gente também É, na disciplina. foi uma pena, um amigo muito querido faleceu durante a pandemia, né? Teve passou mal, foi ao hospital, descobriu uma doença já em estágio avançado e nós o perdemos, um cara super novo e assim um amigo muito querido mesmo, muito querido mesmo. Eu tenho assim muita gratidão por ele ter feito parte da minha vida em tantos momentos, né? E eu, toda vez que tinha algum estudante meu que tinha uma discussão estatística robusta, eu chamava ele para a banca. E ele vinha sempre com muita felicidade, ele sempre muito duro, muito rigoroso. Então eu ficava muito orgulhoso do trabalho dos meus estudantes porque o Brits chancelava as análises. E uma das coisas que ele sempre dizia é: dados de sensoriamento remoto não se ajustam à normalidade. Sejam óticos, sejam de micro-ondas, sejam onde for, eles não se ajustam. Então você usar dados paramétricos, índices paramétricos, sem testar a normalidade, e ele ficava feliz porque dizia: ainda bem, meu filho, que você testou a normalidade. Porque sempre a gente testava a normalidade, não encontrava e aí sim fazia análise. Em alguns contextos, alguns índices, você pode até chegar a algum ajuste de normalidade. Mas esse é um dogma de fé que se perpetua e aí acontece uma série de problemas. Sim. Alguns anos atrás, Gustavo, um grande amigo meu, o professor Rodrigo Studas Correia, um dos maiores especialistas em recuperação de áreas degradadas por mineração. Nós temos livros juntos, organizamos um livro juntos. É um amigo desde a época que eu fazia graduação, ele é um pouco mais velho que eu. Ele fazia mestrado e nós fizemos uma disciplina, a UNB tinha isso. Você tinha disciplinas que os alunos de graduação podiam fazer junto com os de mestrado. Eram duas disciplinas diferentes, dadas pelos Caraca. mesmos professores, e era a parte de solos, ecofisiologia vegetal, na ecologia, e nós fizemos junto com os alunos de mestrado e de doutorado. E para nós, para mim, foi um aprendizado imenso, além de, né, conhecer pessoas e me tornar amigo do Rodrigo, que é alguém muito querido e que eu não vejo desde antes da pandemia, né? Mas é um amigo assim muito especial. E o Rodrigo, né? Ele me passou um artigo de um periódico nacional que eu achei extremamente interessante. O editor-chefe analisou os últimos 10 anos da aplicação do índice T de Student, né? do, da utilização do teste T, índice não, perdão, estou pensando em índices espectrais, o teste T de Student. E ele chega à conclusão que nos últimos 10 anos apenas 40%, aliás, minto, em torno de menos de 50% dos trabalhos que utilizaram, eu não me lembro o número ao certo, o exato, mas era menos da metade, usavam estatística de forma correta. E aí você se depara com uma coisa complicada. Por quê? Porque alguém escreveu, aí você lê e replica, sem testar ou sem entender o que está fazendo. Sim. E aí entra a questão do dogma de fé. Você Tem, simplesmente aceita, sem questionar, sem testar. E aí você sai fazendo teste paramétrico com coisas que não se ajustam à normalidade. E aí você não está explicando nada. Exatamente. Tem aquela questão também que vem lá no livro do Ross, né? De acurácia, mas que o pessoal costuma deturpar um pouco, que ele fala sobre as amostras de treinamento. Que, né, que tem um númerozinho mágico lá, o 30, né? De que a partir de 30 tende-se a ter uma distribuição Uma normal tendência nas amostras de treinamento para Exato. cada classe. Então, assim, é meio intuitivo que tenha isso, porque você está pegando informações espectrais muito parecidas. Né? A não ser que você não tenha nenhum conhecimento de sensoriamento remoto ou da área que você está aplicando, você vai pegar uma amostra de água, você não vai pegar e jogar na mesma caixinha da água uma amostra de solo.
né? Você vai Você não vai pegar pegar borda, né? Você vai pegar o mais homogêneo isso. possível, né? E isso, a partir de um número, né, tende-se, não é fechado, até porque são raros os trabalhos que eu vejo que utilizam 30 enfim, 50, geralmente é até mais, né? Geralmente o que a pessoa faz é desenhar um polígono e dissolve esse polígono em vários pontos, né? Então fica ali 300, 500, enfim. Mas que de um número X, né, para frente, as coisas tendem a ter uma normalidade. E aí, e isso significa em termos de classes, né? Porque aí você pode aplicar, por exemplo, uma máxima verossimilhança gaussiana, Certo. né? Porque as suas classes tendem a ter uma distribuição normal e Perfeito. não a imagem, não a imagem, Não o né? dado Então, de sensoriamento remoto. e aí a pessoa pega essa informação e acaba extrapolando para a imagem como um todo. E não é verdade, né? Exato, exato. Eu acho que a gente precisa testar. Sim. Eu acho que o que fica mais evidente nesse episódio, eu acho que se você não lembrar de nada depois desse episódio, você que está ouvindo, só lembre de uma coisa: teste. É. Teste com seus dados. Ou seja, não cai na conversa dos outros. Não é porque fulano, que é alguém que você admira, né, fez, que você olha e fala, nossa, então é isso aí. Eu vou reverenciar e vou repetir porque fulano é inquestionável. Conversa, conversa. A gente precisa testar. Todo acadêmico tem por obrigação verificar e duvidar das questões, para que você possa verificar se as coisas funcionam. Sim, você precisa observar. Porque senão você aceita porque Deus quis. Ele pode até ter querido mesmo. Eu não tenho nenhum problema com relação a isso. Não sou um cara, não sou ateu, não tenho problema, não faço proselitismo religioso, não falo de religião, mas sou um cara extremamente espiritualizado. E não tenho nenhum problema com relação a isso. Ele pode até ter querido, né? Aliás, Stephen Hawking, quando fecha Uma Breve História no Tempo, ele usa no último parágrafo a seguinte frase, em síntese é isso, que a hora que ele começasse a entender o funcionamento do universo é porque ele teria entrado na mente de Deus. E sempre se disse ateu, né? Mas se ele diz que entrou na mente de Deus, ele pressupõe que passou a entender como Deus entende as coisas e passou a entender o funcionamento do universo. Legal, legal, beleza. Eu acho que é por aí. Mas você não pode, em ciência, misturar as coisas e dizer foi assim porque Deus quis. Até porque eu vejo muita pesquisa sendo feita sobre questões relacionadas a aspectos religiosos. Me lembro quando eu era diretor do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da UNB, fui procurado por um grupo da medicina que queria estudar os efeitos da prece na recuperação de pacientes e tinha todo um protocolo de análise e tal, inclusive tinham artigos publicados no exterior e tal. Muito, muito legal, muito sério o trabalho. Por que não? Por que não? Já vi estudos, por exemplo, de escaneamento de cérebro para tentar entender o fenômeno mediúnico. Muito bacana, muito legal. Você não acessa a área criativa do seu cérebro quando está em transe mediúnico, mas isso comprovado com imagens. Então é muito bacana a gente ver esse tipo de situação. A gente tem que ter um caráter cético, não negacionista, porque isso é idiotice, mas um caráter cético com relação às coisas e não aceitar as coisas apenas porque Deus quis. Não. Vai lá e testa. Né? Eu acho que na ciência, assim, ou enfim, sempre quando eu vou em alguma palestra ou algum evento de caráter científico, acadêmico, a gente sempre acende um alerta quando a pessoa está falando de uma forma muito impositiva, sabe? Que é aquilo, é isso. Porque a gente sabe, a gente que né, convive nesse meio acadêmico, a gente sabe que nunca é ou não é. Até porque a verdade ela vai mudando, né? O Existem conhecimento vai evidências. avançando e você vai... E não significa que passou a ser mentira, passa a ser parte da evolução do pensamento. Sim. Né? A evolução histórica do pensamento. Que bom
Que bom que as pessoas mudam as formas de pensar. Sim. Eu repensei muita coisa com relação às mudanças climáticas e aos meus posicionamentos, principalmente na área de climatologia, quando vi o processo de resiliência planetária dos lockdown. Então, eu comecei a repensar muita coisa. Eu vi como a interferência antrópica em escala local se verificava. Porque uma vez que você aprisiona... Foi um experimento fantástico. Claro, uma pandemia ninguém quer, outra, pelo amor de Deus. Sim. Nós tivemos aí uma quantidade de perdas assim terríveis. Foi um momento muito complicado e todo mundo foi atingido. Direto e indiretamente, todo mundo foi atingido. Mas eu tive a oportunidade de palestrar sobre resiliência, né, planetária, com as questões e utilizando um dashboard que foi lançado à época da NASA, da ESA e da JAXA, sobre as questões ambientais, econômicas e tal, sobre o que melhorou, o que piorou com o lockdown, com os processos de isolamento de população, né? Você vê, por exemplo, aquela questão da água em Veneza, né? A transparência da água, a turbidez da água, a água transparente. Os indianos vendo o Himalaia depois de 50 anos pela redução da poluição atmosférica. Nós tivemos agora um estudo sobre as concentrações de poluentes, principalmente dióxido de nitrogênio, entre Brasília, Goiânia, com Anápolis no meio, né? Você participou da disciplina, foi o outro grupo que não o seu, né? Mas, inclusive, esse artigo, o Christian, da Scripps Remote, está com a gente e já foi aprovado e já está em fase de editoração. Foi bem interessante a agilidade do processo. Foi rápido, acho que muito, mas muito também pela questão da temática, né? Covid é algo que chama atenção, então é algo que, vamos publicar antes que perca o sentido, né? E é fácil, é fácil não, né? Mas é mais fácil você encontrar revisores porque esse tema ele é mais interdisciplinar, né? O meu trabalho, o trabalho do meu grupo foi com integração de SAR e ótico. Isso. E aí o que está rolando? Só que dentro de uma lógica inversa, né? Do que normalmente é feito, né? Isso, é ótico no SAR. Isso. E aí o que está rolando? Só conseguimos o parecer de um revisor. E você então, eu acho que pelo menos dois. Pelo menos dois. E aí o pessoal já entrou em contato comigo da revista e falou, a gente já mandou para 4 e 3 não aceitaram, a gente está esperando a resposta do outro. Então, assim, às vezes é por isso, porque o meu trabalho com o pessoal, ele tem um nicho bem mais específico, né? Exato. E aí esse envolve mudanças climáticas, pandemia, então é um tema muito quente e que é interdisciplinar, né? Exato. Foi maravilhoso, muito bacana. Mas eu repensei muita coisa quando da pandemia. E é legal, a gente não precisa ficar cristalizado numa forma de pensar apenas, né? A gente tem que evoluir. Aliás, a gente precisa sempre se deparar com um contraditório para a gente pensar por outras formas de ver, para a gente ter sempre uma perspectiva interessante. Já estamos caminhando para o final, mas eu queria salientar agora um aspecto que vai envolver uma mesma temática nesses dogmas aqui. Mas eu queria começar com eu participei de uma banca de mestrado outro dia, e quando eu li isso, me deu um arrepio que eu tive que falar com o sujeito e dizer, olha, eu acho inconcebível isso. Ele dizia que não se podia verificar a acurácia em clusterização ou em classificação não supervisionada. Por quê? Porque não existe amostra de treinamento. Eu olhei isso e falei, meu Deus do céu. Eu falei, meu filho, é o seguinte, você tem uma classificação que é um agrupamento em função do comportamento espectral, clusterização ou classificação não supervisionada. Os algoritmos vão agrupar os pixels e você pode verificar se o agrupamento foi feito de forma correta ou não, utilizando imagens de alta resolução. Sim. Nós fizemos um procedimento, eu acho que as pessoas... É um procedimento pós-classificação. Exato. Então, ou seja, a classificação você já fez. Exato. O algoritmo que você usou
já utilizou, já acabou. Ele acabou ali, ó. Depois que você pega o resultado, acabou ali. Agora, a Vamos avaliação verificar. é Exato, pós-classificação. exato. Né? Eu fiquei pensando no meu amigo Brits, né? Como é que reagiria numa situação como essa. E o interessante é que nós fizemos uma live, você e eu, de verificação da acurácia do ESA World Cover, 10 metros. Nós não fizemos a classificação. É um mapa de cobertura Pois em é. 10 metros, feitos com dados Sentinel-2 e E foi Sentinel-1. com o Atacama ainda, né? Acatama, que é um acrônimo, né, de verificação de acurácia de dados matriciais. E aí o que nós fizemos? Nós usamos o Sentinel-2 e usamos o Cibers 4A fusionado para 2 metros para verificar se o que estava sendo mapeado como uso, aliás, cobertura, né, porque World Cover, né, porque o uso, existe essa discussão, né, isso dá depois até uma discussão legal de podcast. Sim, dá um episódio. Porque em sensoriamento remoto é muito difícil você compreender o tipo de uso. Né? Tem instruções normativas que definem o uso que não se manifestam no espaço. Né? Então, tem muitos autores que dizem que a gente tem que trabalhar com cobertura e eu sou favorável a isso. Bom, nós testamos a acurácia do ESA World Cover, chegamos a 86%, a 89%, eu acho, e o dado global é de 76%, a acurácia dele. Ou seja, na carta que nós analisamos, nós chegamos a uma acurácia maior. Por que eu não posso fazer verificação de acurácia? Porque você não tem a amostra de treinamento. Oxente. Isso é complicado. É igual o pessoal que diz que verificação de acurácia só faz com dados de campo. Você não tiver dados de campo. Pois é. E aí todo mundo que já fez trabalho na área, todo mundo que já gerou um mapinha de classificação, então você joga no lixo. Não, o que vale é o do campo. Das pessoas não. Mapeamento oficial, né, de órgãos e instituições oficiais. Não, o Map Biomas, vale. O Map Biomas é validado com imagens de alta resolução, cara. Eu tive até porque alunos, como é que você vai no campo, no Brasil inteiro? Eu tive alunos, quando eu participei, eu dava aula num programa de pós-graduação, fui membro permanente durante uns 10 anos do PPGM, que é o Programa de Modelagem de Ciências da Terra, na Estadual de Feira de Santana. E é o grupo que coordena o Map Biomas na área da Caatinga. E nós tínhamos vários estudantes que eram contratados pelo Map Biomas e tinham uma quantidade de pontos de verificação para determinação de acurácia. Então você não pode fazer isso. Só vale com dados de campo? Então a gente junta alguns dogmas aí, você veja, você não pode fazer, o primeiro dogma, você não pode fazer verificação de acurácia de classificação não supervisionada porque você não tem dado de campo, não tem amostra de treinamento. E você só pode validar o seu dado se você tiver trabalho de campo. Aí eu me lembro do Paulo Menezes dizendo que quando começou o sensoriamento remoto, o grande paradoxo que existia era a verdade terrestre e a mentira celeste. Então o Paulo detesta esse negócio de verdade terrestre. Que verdade terrestre? Que verdade terrestre? Tudo depende da escala que você está vendo, do grau de detalhamento do seu pixel, da resolução do seu pixel. Para com isso. Sim. Você não pode fazer? Ora! E é como a gente falou, né? Eu acho que assim, é engraçado, né? Depois desses temas, né, mais polêmicos, esses dogmas, é engraçado verificar que todos eles são tratados, igual eu falei lá no início, por toda todo o corpo de profissionais, de usuários, né, das geotecnologias. É muito engraçado isso, porque esse tipo de pensamento ele permeia a cabeça de todas as gerações, né? Exato, porque as pessoas vão reproduzindo aquilo que ouviram de seus orientadores, que por sua vez ouviram isso de repente num congresso, ou leram num artigo e acharam que era correto. E gravou aquela informação e vai passando. Muitas vezes, Gustavo, não vão atrás porque não sabem como fazer. Eu uma vez assisti, já fiz inclusive um episódio de podcast com esse título, que eu acho genial. Por não saber que não podia, foi lá e fez.
Então, se a gente ficar preso nisso, a gente não avança, cara. A gente não avança, sabe? É justamente o Paulo uma vez me emprestou um livro, eu me esqueço o autor, depois eu tenho que mandar uma mensagem para ele para pedir para ler novamente. É uma reflexão sobre construção de ciência muito interessante. O cara dizia que a gente, em ciência, o que a gente faz é ficar colocando tijolinhos em cima, empilhados numa parede. Você vem, coloca sua tese, o outro vem, coloca sua tese, seu artigo, suas ideias, né, suas hipóteses e tal. De vez em quando chega um maluco com a marreta e quebra a parede. Aí são as rupturas paradigmáticas. Sim. Mas é justamente por não saber que não podia que ele vai lá e quebra. Não tem nem conhecimento, é só. Assim, a pessoa não tem conhecimento de que existem esses dogmas, né? Exato, exato. Eu fico pensando se pessoas, né, como Maxwell, como o Planck, né, o próprio Einstein e tantos outros, esses gênios da humanidade, claro, são pessoas que são outliers, né, são pontos fora de reta, longe de mim me comparava, até porque meu trabalho não é com ciência básica, meu trabalho é ensino, é divulgação de ciência. Eu me dedico hoje a isso. Isso é o que mais aquece meu coração, como diz a nossa amiga Thalita, né, do Mapear, né, quando ela diz, isso aí deixa meu coração mais quentinho. E é verdade, sabe? O podcast é um grande barato, é um instrumento pedagógico fantástico. Eu hoje, Gustavo, quando eu chego para os meus alunos de PIBIC, eu digo, olha, é o seguinte, nós vamos trabalhar com tal tema. Então você precisa ouvir os episódios tais, tais e tais do podcast para entender o que a gente vai fazer. Aí depois a gente vai conversar sobre isso. Aí eles chegam, professor, ouvi e tal, estou com umas dúvidas e tal. Então vamos lá. É isso, é material de aula. Material de aula, é material de reflexão, é discussão, sabe? Eu gosto muito. Eu acho que é importante a gente falar sobre questões técnicas, formais e tal, mas eu acho legal a gente trazer essas discussões mais filosóficas do processo. Sim. Porque isso realmente nos encanta e nos permite avançar, sabe? Exatamente. Eu acho que é por aí. Eu acho que fechamos. Eu acho que dogmas deve ter um monte. Aliás, É. você que nos ouve, por favor, deixa nos comentários, nas redes sociais, manda por e-mail, o que você quiser fazer. Se você conhece outros dogmas, eu conheço vários em várias áreas de ciência, mas eu acho muito legal a gente trazer para nossa área aquilo que as pessoas dizem para você. Você não pode fazer isso. Ué, que isso? Coerção pelo medo? Que papo é isso que não posso fazer? Eu, quando ouço esse tipo de coisa, a minha primeira reação, pouco elegante, é pedir o telefone do indivíduo para perguntar depois o que eu posso ou não fazer. Mas isso é um nível de malcriação que não faz sentido, né? Então eu não vou, né, fazer esse tipo de coisa, eu tenho que sair de forma mais elegante, né? Responder com um pouco mais de clareza e não deixar a bestialidade, né, ou a animalidade falar mais alto. Mas na hora, rapaz, me dá um nervoso. O sangue esquenta, né? Sangue esquenta. Eu costumo dizer que não passa do tampo da orelha, sabe? Se passar do tampo da orelha, aí mistura com os olhos, você fica meio cego, aí o negócio, aí não presta. Aí dá ruim. Aí dá ruim. Aí dá ruim. E se eu, hoje em dia, eu posso lhe dizer, eu, graças a Deus, sou um cara que tenho muitos amigos. Sou um cara de muitos amigos. E não consigo botar nos dedos da mão inimigos. Deve ter gente que não gosta de mim, que não concorda com o que eu faço. Eu, quando fiz aquele detecção de mudanças para o desmatamento na Amazônia, foram 36 mensagens de ódio que eu recebi. Foi o primeiro hate, né, que você recebeu. Exato. Aí depois eu olhei e falei, deixar isso para lá. Mas assim, é complicado, né? Mas a nossa intenção é boa, é ensinar as pessoas. Eu fico muito lisonjeado quando recebo e-mails, você também, nos directs, agradecendo, incentivando, né, dizendo para a gente continuar. Enquanto a gente tiver força, enquanto a gente tiver condição, a gente vai continuar, porque isso é um grande barato. Afinal, sensoriamento remoto é um mundo fascinante. Né? Exatamente. E as geotecnologias também.
A gente está crescendo nesse sentido, vem coisa nova por aí, Gustavão está preparando, eu também estou tirando a poeira dos livros antigos para rever os conceitos básicos, né? Para a gente propor algumas coisas aí. Vem coisa nova, não sei se esse ano, mas fiquem atentos. E se você quiser ser avisado do que a gente faz, é só entrar no nosso site, profgustavobatista.com.br e cadastrar o seu melhor e-mail, tá? Para ser avisado. Como aconteceu na semana passada, quando a gente lançou o PDI com Python, com uma condição especialíssima, porém, só para quem estava na lista, né? Exatamente. É isso aí, Gustavão. Fechamos. Eu acho que, né, fizemos algo dogmático, menos religioso, porém dogmático, Sim, né? sim. Para a gente discutir isso e ter uma Aqui, postura mais cética em relação a esses dogmas de fé. isso, nosso intuito não é chatear ninguém, né? Nem converter os infiéis, né? Isso. Mas é mostrar assim, que existem, né, argumentos lógicos, inclusive utilizando a própria fala do pessoal que costuma ter esse tipo de dogma, que tá na literatura. Sim, tá na literatura também, assim como você mostrou do NDVI, né? Assim como tem as questões de resolução, né? Então todos os trabalhos sérios que você vai ver nesse sentido, ele vai fazer resample, né, de uma resolução menor para uma resolução, aliás, de uma resolução maior para uma resolução menor. Né? Exato. Então, assim, reduzindo o grau de detalhamento. É só lembrar disso, quando a gente fala de resolução, é a gente associar alta resolução a alto grau de detalhamento. E aí, média resolução, médio grau de detalhamento. Né? Então, 10 metros tem mais alto nível de resolução, né, de percepção de detalhes do que 20 metros. É nesse Mas sentido. é isso, o nosso intuito não é caçar picuinha nem nada, não, mas é fazer com que o ouvinte, ele sinta que, se ele tiver dentro de algum contexto desses, né, dogmáticos aí, que vai procurar, faça um experimento. Exato, né? teste, escreve um artigo, manda para o Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto. 4 paginazinhas. Faz o teste, cara. É legal. Faz o teste. Vai ver, o NDVI dá 50%, não sei o que, tem que ter correção atmosférica. Bicho, então vai lá no cara que inventou, o cara que fez, que criou o negócio. Vai lá no trabalho dele e lê se tem isso. Então, assim, eu acho que a gente quer instigar o cara, a pessoa, a ir lá e testar. Igual aquele documentário... Igual o documentário do pessoal da Terra Plana lá, lembra disso? Dos terraplanistas, que eles fazem um experimento. Eu não assisti. Eu não assisti. Não, eu não assisti. Eu tô numa fase de vida, Gustavo, eu tô muito seletivo no que eu vou assistir. Mas eu acho que eu tenho que assistir sim. Sim, ele é interessante porque eles replicam o experimento, né, da época lá, dos gregos e tal, que se verificou que existe uma curvatura, né? Só que eles Eratosthenes, né? Isso, acho que foi que inclusive aparece no primeiro episódio do Cosmos com Carl Sagan. Isso, no primeiro ou no segundo. Exato. E os caras replicaram, só que com instrumentos modernos. Então eles colocaram 2 estacas, né? E um laser ligando, vamos dizer assim, uma e outra. Então, se fosse curvo, né, o laser não ia bater no lugar onde eles estavam esperando. E foi o que aconteceu. Então, assim, vai lá e tenta, vai lá e faz, experimenta. Hoje em dia a gente tem acesso a tudo quanto é dado. Não é igual a 20 anos, né? Que você tinha, igual você estava falando, você tinha que alugar um espacinho num mainframe, num workstation. Pedir um amigo para abrir um espaço. Exatamente. Você tinha que ir lá. Você tinha que viajar até São José para fazer um negócio. Hoje em dia não. Avião, hospedagem, alimentação, táxi. Pois é. Para rodar uma cena. Hoje em dia você abre o seu telefone, você pode abrir o seu telefone e brincar com essas coisas. Um computador e verifica. Exato, né? exato. Testa. Testa, isso. Que é por aí, tá bom? Moçada, é por aí. Eu acho que a gente já fechou bem essa questão. Sim. Eu acho que é importante a gente discutir essas questões sobre os dogmas de fé em sensoriamento remoto, que é um mundo fascinante. Sem dogmas, com muita ciência. Com muita ciência. Gustavão, fique bem, se cuide, meu querido. Tudo de bom.
Uma boa semana para você, para nossa audiência. E semana que vem estamos aqui novamente. É isso, um abraço, professor, um abraço aí para os ouvintes e próxima semana a gente está aí de novo, talvez com um tema menos polêmico, né? Ou não. Mas a gente vai trocar uma ideia boa. Ou não. Ou não. Isso. Valeu. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Abraço.